Hoje a gente fala sobre um assunto importantíssimo. A fome ainda faz parte da realidade de cerca de 14 milhões de brasileiros, de acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira pela ONU. Por outro lado, a insegurança alimentar diminuiu nos últimos 2 anos em 33%. E quem analisa esses números aqui com a gente, nós convidamos a professora da FGV, economista Carla Bene. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, professora, aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Houve essa redução significativa nesses últimos 2 anos, mas ainda o cenário é muito amplo. É um problema muito amplo no Brasil, não só no Brasil, mas também um problema mundial, porque a ONU também divulgou os dados mundiais. De que forma, a partir desses dados, é possível tirar políticas públicas do papel, professora? Realmente, esses dados, eles são muito importantes porque nós tivemos uma melhora muito significativa nesses últimos anos, mas nós ainda temos um percentual de subnutrição, que é por isso que a gente voltou ao mapa da fome, que é muito relevante. A gente está aí falando da ordem de 8 milhões de pessoas. Então, isso daí é uma coisa, quando a gente para pensar, essa é uma decisão política, basicamente, né, Tiago? Porque a gente não é uma questão de falta de alimento, nem falta de dinheiro, isso é uma questão de decisão política. Então, essa possibilidade agora, dessa união internacional, com vários fundos e possibilidades para desenvolver políticas públicas, para justamente você, digamos assim, tentar erradicar, né? Porque não é possível que a gente, no século XXI, tolere essa quantidade de pessoas passando fome. Esse daí é um cenário muito auspicioso para o mundo todo. E, professora, quais seriam essas políticas públicas? Porque uma parte da sociedade defende simplesmente distribuir alimentos para essas pessoas, mas a outra parte vai mais além. Isso é uma questão estrutural, uma questão de desenvolvimento econômico. Há uma diferença, há uma discussão que a própria economia faz em relação a isso, professora? Sim, tem uma diferença. E quando a gente fala em fome, a gente usa muito esse termo genérico, né? De que as pessoas têm um número X de milhões de pessoas que estão passando fome. A diferença importante é entre necessidade e desejo. Então, no caso do que nós estamos falando de necessidade, que é uma carência não suprida. Então, você tem uma hierarquia, você tem insuficiência alimentar, leve, média, moderada e a grave. Então, você chega a pessoas que têm dificuldade de saber o que vão comer na próxima refeição, outras que não têm quantidade nem qualidade suficiente e outras que não sabem se vão comer no dia seguinte. Então, essa é uma questão de infraestrutura muito grande. A gente precisa pensar na parte, por exemplo, de energia, porque a pessoa dentro da casa dela, ela pode não ter energia elétrica, ela não tem geladeira e aí ela não consegue armazenar os alimentos, não tem a água, não tem saneamento básico, não tem esgoto. Então, repara que é toda uma estrutura, ela tem uma condição insalubre para poder preparar os alimentos. Então, ela tem, além da falta, porque ela não tem dinheiro para adquirir o alimento, a gente também precisa avaliar todas essas condições. Então, a parte de energia, de esgoto, de saneamento, isso tudo é fundamental para a gente poder combater isso na raiz. E, professora, é importante destacar esses conceitos, né? Porque, como a senhora falou, são conceitos muitas vezes genéricos. E também há uma diferenciação que deve ser feita entre fome e insegurança alimentar, ou seja, a insegurança alimentar é não saber o que vai comer na próxima refeição, não necessariamente o que comeu ou deixou de comer no dia, não é, professora? Exatamente, porque às vezes a gente escuta o termo, né? Você tem uma quantidade X de pessoas que estão passando fome. Aí você imagina, eu estou com fome e eu estou com dúvida. Bom, se eu vou comer ali um bolo ou um iogurte. Não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. O que nós estamos discutindo é uma carência não suprida, que é uma necessidade. A pessoa não sabe se vai comer e ela, muitas vezes, no caso de uma insuficiência grave, ela já está um dia sem se alimentar. Então, você veja que a densidade da questão ela é muito maior do que a gente imagina. Então, por isso que é importante sempre separar esses conceitos. E, professora, a senhora começou a nossa conversa falando desses fundos, essa união de esforços
de países, não só países em desenvolvimento, mas também os países que são de primeiro mundo, como a gente costuma chamar. Mas eu pergunto, de que forma esses fundos vão realmente ajudar isso? Como, quem gerencia, quem escolhe, para onde vai o recurso? Essa aliança agora que foi anunciada vai ser basicamente entre Brasil e Itália. Você vai ter uma sede aqui, outra na Itália, e aí você vai ter, por uma questão de adesão, os países vão aderir a essa aliança justamente para, em conjunto, construir políticas públicas. Então, o BID, por exemplo, o Banco Interamericano, ele já anunciou que vai fazer depósito nesse fundo. Então, essa é uma coisa importante também para as pessoas entenderem que a questão da insuficiência alimentar, por incrível que pareça, não é uma questão de falta de recursos internacionais e nem de falta de alimentos. Então, as pessoas passam fome tendo dinheiro nos países e numa estrutura internacional para resolver essa questão e tendo alimentos. Nós não temos falta de alimentos no mundo, pelo contrário, nós temos sobra de alimento no mundo. Então, isso é uma equação de querer, é o político que precisa entrar em ação. Então, essa aliança pode ser algo novo e realmente inovador nesse sentido, na medida em que você troca experiências de políticas públicas que deram certo e precisa ser muito pouco burocrático para que realmente você consiga implementar essas políticas públicas eventuais. Professora da FGV, economista Carla Bene, mais uma vez muito obrigado por nos atender. Um bom descanso e voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, até a próxima.